Graça e a paz, amém? Você é bem-vindo aqui, pode sentar. Uma alegria estarmos aqui juntos. Como há muitas pessoas que não me conhecem, então meu nome é Hamilton Cabral. E estou aqui acompanhado da mulher mais bonita dessa... Desculpa aí as mulheres, mas a mulher mais bonita está aqui, bem na minha frente aqui. Minha esposa Márcia, cadê Márcia? Levanta aí, Márcia, para o pessoal conhecer você. A segunda mulher mais bonita, minha filha Lorena, está aqui. Levanta aí, Lorena. Muito bem. E é uma alegria estarmos aqui juntos, aqui ministrando a palavra de Deus, né? Esse culto de ceia, bem-vindos todos, bem-vindos aqueles que eu não conheço, os visitantes, aqueles que já estão frequentando aqui a IBC São Bernardo. É uma alegria e uma grande honra estarmos aqui, pastor Anselmo, Rose, bênção de Deus, tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho podido ouvir, estive aqui na quinta-feira passada também, é uma bênção. Pessoal do Louvor, Central Praise São Bernardo, está tremendo, arrebentando. Mas vamos agora à palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você crê nisso? Amém? Então abra a sua Bíblia, João capítulo 20. Do 19 ao 22, eu vou ler, você pode me acompanhar aqui. Quero falar nessa manhã de ceia, né? Sobre benefícios da ressurreição. Diga aí, benefícios da ressurreição. João 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, o que ele disse? Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse depois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus por sua palavra. Você já ouviu falar sobre a Lei Áurea? Sim? 13 de maio de 88, Princesa Isabel vem e proclama a Lei Áurea, declarando a abolição da escravatura, no caso do Brasil. Mas algo muito peculiar, muito interessante, que os historiadores dizem que muitos homens e mulheres que viviam como escravos, eles continuaram escravos durante muitos anos depois. Por quê? Porque na verdade não sabiam ler, nem sabiam escrever, tinham pouco acesso às informações, e não se deram conta que eles já estavam livres, e que eles teriam agora novos direitos e novos benefícios aplicados por essa lei. Agora veja, meu irmão, que é interessante que às vezes nós somos cristãos também, temos essa mesma dificuldade, vamos colocar assim, ou fazemos o mesmo daqueles escravos. Nós cremos em Deus, sabemos que somos filhos de Deus, porém não temos o conhecimento de que nós temos também direitos e benefícios por sermos filhos de Deus. Você perdeu para dizer glória a Deus, porque há direito e benefício para você aí. Amém? E eu creio que o culto da ceia é um culto propício, é um bom momento para a gente lembrar certos benefícios, certos direitos que o Senhor Jesus nos trouxe ou nos conquistou quando Ele ali morreu na cruz e ali Ele ressuscitou. Veja que Jesus ao ir à cruz não foi somente para nos darmos a vida eterna, mas também uma vida abundante para nós aqui, enquanto nós estivermos aqui na terra. Amém? Você crê nisso? Então, Jesus conquistou certos benefícios para os seus filhos. E hoje, celebrando a ressurreição de Jesus, eu gostaria de falar dos benefícios da tumba vazia, os benefícios da ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus não prova somente que Jesus disse quem Ele era. Jesus disse que Ele era o Filho de Deus, e ali provou. Mas através da ressurreição de Jesus acontece algo novo na vida agora dos seus discípulos, dos apóstolos, que mudaram a vida deles para sempre. E eu gostaria de estudar nessa passagem que lemos, encontrar pelo menos 4 benefícios que certamente os apóstolos se beneficiaram e que eu tenho certeza que eles também serão bênção para a sua vida, para o seu caminhar da sua fé cristã. O primeiro deles eu chamo de paz. Diga aí, paz. Muito bem. Então a Bíblia nos narra, nós vemos o texto, que na primeira aparição de Jesus,
o que acontece? Em João 20 narra que quando Jesus se apresenta aos seus discípulos após ele ter ressuscitado, esse primeiro encontro, a Bíblia diz que os discípulos estavam fechados, talvez numa casinha, ou talvez num quarto, numa sala, com as portas fechadas, ou seja, eles tinham medo, eles tinham dúvidas, eles tinham temores, e Jesus de repente aparece. Se você estivesse lá naquela hora, meu irmão, eu acho que você ia entrar em pânico, né? Você está ali fechado, daqui a pouco aparece Jesus. E a primeira coisa que Jesus diz para eles: paz seja convosco. O texto está claro. Paz seja convosco. Talvez você possa imaginar Jesus aparecendo, e vamos pensar aqui no hebraico, como ele deveria falar ali, shalom, né? Uau, diga aí, shalom, ó, shalom. Já pensou? Jesus, pum, shalom. Então Jesus aparece aqui, pá, shalom. Eu falei, meu Deus, eu tenho um treco, né? Mas aconteceu isso, e ele fala, shalom, paz seja convosco. Isso é poderoso, meu irmão, porque acontece, o contexto que aqueles discípulos estavam vivendo era um momento ali de medo, insegurança, dúvidas. Tinham medo porque Jesus, o seu mestre, acabou de ser morto. Fala assim, vai acontecer com a gente a mesma coisa, vão nos pegar, vão nos matar. Tinham medo de serem presos, porém, o primeiro presente da ressurreição que ele traz para os seus discípulos é paz. E a primeira coisa que nós podemos também experimentar, quando nós colocamos agora os nossos olhos em Jesus Cristo, na nossa vida, no Jesus ressurreto, é a paz. Porque, vamos pensar o seguinte, por que teriam tanto medo, tanta dúvida os apóstolos? Porque sentiam naquele momento que Jesus se foi. Sentiam que com a crucificação, agora não tem mais ninguém que nos defenda, ninguém que vai nos dar uma orientação, uma ajuda. E de repente Jesus aparece e fala, amigos, fiquem tranquilos. Não estou morto, eu ressuscitei, glória a Deus por isso. E eu quero que entenda, meu irmão, nesta manhã, que você não está colocando a sua fé, a sua confiança num Deus que está morto, mas que vive e reina para sempre, porque Jesus ressuscitou. Então isso já deveria por si só nos levarmos a uma paz, a uma tranquilidade. Agora, por que eles tinham medo? Porque eles estavam naquele ambiente fechado, portas fechadas. Porque pensavam que Deus, então, agora não estava mais com eles. Por isso Jesus aparece e fala assim, olha, tenham paz, fiquem tranquilos, não estou morto, eu ressuscitei, eu estou com vocês. IBC, Central São Bernardo, fiquem em paz, fiquem tranquilos, o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, Ele está a nosso favor, Ele está por nós, glória a Deus. Por isso que um dos nomes mais belos que sintetiza Jesus é que Ele é o príncipe da paz. Ou seja, Ele pode trazer paz em qualquer circunstância. Ele pode trazer paz em qualquer situação. Ele pode trazer paz em qualquer estação da sua vida que você esteja vivendo, porque Ele é o príncipe da paz, glória a Deus. E assim como Ele trouxe paz aos corações de seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, hoje, Ele pode trazer paz ao seu coração, porque Ele não está morto, porque Ele vive, Ele ressuscitou, glória a Deus. Veja, eu não sei como você entrou aqui, depende se está. Paz é algo que está faltando na sua vida. Está um pouquinho demais aqui para mim. Aqui. Parou. De repente, paz é algo que falta na sua vida, mas você tem que ter essa consciência. Saia daqui nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Jesus não somente ressuscitou, Jesus não somente está vivo, Jesus está pela minha vida, está pela sua vida, Ele vive em nós, Ele está no nosso meio e a paz dEle reina na nossa vida. O apóstolo Paulo em Efésios 2,14 diz assim, porque Cristo é a nossa paz. Diga aí, porque Cristo é a nossa paz. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos paz. E o apóstolo Paulo escreve, anos depois, para a igreja de Éfeso, olha, Cristo é a nossa paz. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo também não poderia escrever isso. Então, todos nós temos a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, porque nós cremos em um Jesus Cristo ressurreto. Sabe, irmão, a paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Jesus.
Vou repetir que isso é muito, muito interessante, tem que firmar no seu coração. A paz não é a ausência de problemas. Porque problemas, o próprio Jesus disse, nesse mundo nós teremos aflições, mas a paz é a presença de Jesus. E o que você precisa ter é a presença de Jesus no seu coração. Vai haver problemas? Vai haver provas, vai haver desertos, vai haver tormentas, sim, mas posso confiar que em cada deserto, que em cada tormenta, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Jesus vai estar comigo, a sua presença vai me ajudar, vai me dar respiro, vai me dar descanso, porque Ele é a nossa paz, e quem crê dá glória a Deus, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Muito bem. Diga aí, paz. Muito bem. Segundo benefício, João capítulo 20, versículo 20, eu chamo de alegria. Agora, diga aí, alegria. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Agora, leia comigo a parte final aqui, de sorte, todos juntos aqui. De sorte, que os discípulos, o que aconteceu? Como os discípulos, veja bem, Jesus apareceu, paz seja convosco. Aí acontece, ele vem e mostra o texto, as suas mãos, mostra o seu lado. E aí o que aconteceu com os discípulos? De sorte que os discípulos se alegraram, diga aí, se alegraram, quando viram o Senhor Jesus. Então, o segundo benefício que a ressurreição nos trouxe, foi alegria naquele momento nos corações de seus discípulos. E a ressurreição deveria trazer alegria também para o seu coração. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor, em memória de mim, como nós fizemos, em memória de Jesus Cristo, e você deveria estar muito alegre, porque o Senhor ressuscitou. Está alegre aí, irmão? Quem está alegre, aplauda o Senhor aí. Vamos, aplauda. Glória a Deus. É o Senhor Jesus. É a boa notícia, as boas novas. Então Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, não só para que você vá ao céu, mas para que você também consiga desfrutar das bênçãos dele aqui na terra. Então Jesus não só morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que a gente possa ir ao céu. Glória a Deus por isso, a vida eterna está garantida, você que tem Jesus no seu coração, pois ele promete realmente vida eterna, mas também promete vida abundante aqui na terra. E isso é uma boa notícia, uma boa razão para você celebrar, para você se alegrar nesse domingo, porque Jesus ressuscitou. E quando os seus discípulos então ouviram, a primeira coisa que eles receberam foi a paz. Acabamos de falar isso. Porém, imediatamente, preencheram-se o seu coração de alegria. Como diz a Bíblia, preencheram-se de gozo quando viram Jesus ressuscitado. Talvez eles pensavam, nós não vamos mais vê-lo? Nosso mestre foi crucificado, nosso mestre morreu, nunca mais vamos ver Jesus? Assim, quando vem o ressuscitado, eu imagino o coração desses apóstolos aqui na hora. Meu Deus, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Ah, mas ali, eu não sei quem é, mas talvez o Pedro doido, né? O Pedro abraçou Jesus já, não sei o quê, né? O Tomé ficou meio, mas devia ter sido um âmbito de alegria, um momento de alegria tremendo. Mas veja, se você pensar, todos os outros chamados grandes profetas que a humanidade levantou, as diversas religiões levantaram, viveram e morreram. Até hoje, muitos dos seguidores desses chamados grandes profetas vão visitar suas tumbas. Vão até oferecer holocausto lá. Porém, você deveria estar cheio de alegria nesta manhã, porque você tem posto a sua fé, a sua confiança, a sua esperança num Deus que não está morto, mas em Jesus Cristo que está vivo. E olha, se você um dia, não sei quem aqui já teve essa oportunidade, se você já esteve em Israel, você pode ter a oportunidade de visitar a tumba de Jesus. Se você não foi, olha na internet que você vai ver lá. E a tumba de Jesus é famosa, sabe por quê? Porque está vazia. Há uma grande placa bem na frente, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Nós não vamos à tumba de Jesus para ver Jesus, nós vamos à tumba de Jesus para ver que ele não está lá, porque ele ressuscitou. E essa manhã eu estou alegre, porque eu sei que o meu Salvador vive, ele ressuscitou. Essas são uma das grandes, talvez a maior circunstância para você se alegrar, para você ter gozo no seu coração,
entender que o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, não está morto, mas Ele vive. E sabe o que acontece com isso? Você sabe que um dia você vai estar com Ele lá em cima. Você não vai estar aqui embaixo, não. Oh, ninguém está aqui embaixo. Vai voltar lá em cima com o Senhor Jesus. Não importa o que aconteça aqui na terra, o seu lugar é o céu, junto com Jesus. Mais uma razão para você estar muito feliz, muito alegre nessa manhã. Saber que nós estaremos juntos com o Senhor Jesus pela eternidade, agora sem fim. Glória a Deus. Saber que o seu destino é ao lado do Mestre. Alguns aqui acho que estão indo para lá, outros não sei não, hein? Quem vai para o céu aí diz glória a Deus? E agora ou não? Não, pode demorar um pouquinho, né? Mas sabe uma outra razão que você pode se alegrar? Porque você vai para o céu não por causa das suas obras. Você está indo para o céu ao lado de Jesus pela graça do Senhor. Não depende de você, não depende de nós. Não depende daquilo que eu posso fazer ou deixar de fazer. Só depende daquilo que Jesus fez por nós. Essa conta, o Senhor Jesus pagou pela minha vida e por sua vida. Já pagou a dívida, a cédula, acabou. Não tem mais conta. Assim você tem grandes motivos, sim, para estarmos alegres nesse domingo, porque nós vamos para o céu, nós não vamos para baixo, nosso destino eterno é ao lado do Senhor Jesus. Meu irmão, o seu passado já foi comprado, Jesus pagou por ele, esse ticket, essa cédula que te condenava, que te trazia um futuro incerto e condenatório, o Senhor Jesus pagou, e o céu é o seu destino para aqueles que têm o Senhor como seu Salvador. Saber que não há mais argumentos contra a sua vida, agora só há argumentos a favor. Já não há lista de pecados contra você, mas agora há uma lista de bênção a seu favor. O inimigo não pode condenar, porque quando o inimigo levanta o dedo para te condenar, uma voz do céu chega e grita: é inocente, é inocente, é inocente. Glória a Deus. Então a primeira coisa que Jesus te dá é a, diga aí, paz. Segundo, é a alegria. Quando os discípulos reconhecem que era Jesus ali, sabem que se trata do seu mestre, automaticamente recupera toda aquela alegria, aquele gozo nos seus corações que eles tinham perdido. Mas há um terceiro benefício, que eu chamo de propósito. Diga aí, propósito. Está no versículo 21 do mesmo João capítulo 20. Vamos lá, todos juntos aqui? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Você sabe que muitas pessoas não vivem, né? Elas só existem. Porque mesmo que tenham um fôlego de vida, às vezes não tem propósito na vida. Tem uma frase interessante, eu gosto muito, que diz assim: o homem mais pobre do mundo não é o homem sem dinheiro, mas é um homem sem propósito. Ou seja, a pessoa mais pobre do mundo, às vezes a gente pode achar, então carece de dinheiro. Mas não, carece de um propósito. Porque o propósito é muito mais importante do que fama, do que fortuna, do que um bom trabalho. Porque só o propósito pode nos dar um sentido, pode nos dar um significado na vida. Eu falo por mim mesmo, a Márcia sabe disso. Assim, eu fui empresário durante muito tempo na vida, mas quando Deus falou assim: não, abandona tudo e siga o meu propósito, parece que a nossa vida transformou da água para o vinho. Você tem um significado, uma direção, está no propósito de Deus. Não tem a coisa melhor do mundo do que você estar no propósito de Deus. Então está comprovado que muitas pessoas nem sabem porque às vezes estão aqui na terra. Eu não sei porque eu vivo. Tem gente que é assim, gente. Outras palavras, não tem sentido. Não tem sentido. Acordo de manhã, vou trabalhar, volto, estou aqui. Sabe aquela vidinha? Há pessoas que são assim, respiram, comem, dormem,
porém vivem uma vida sem propósito. Agora, isso tem muita relevância na questão da ressurreição de Jesus, e eu vou explicar. Porque essa passagem que a gente leu, Jesus não deu então só a paz, não deu só alegria, mas note o que diz: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Em outras palavras, eu tinha uma missão, é o que Jesus está falando, agora essa missão é de vocês. Jesus falou para eles nesse sentido: eu tinha um propósito, agora esse propósito é de vocês. Eu não somente estou te dando a paz, eu não somente estou te dando a alegria, mas acabei de te dar um propósito de vida agora. Eles estavam escondidos naquela casa, trancados, não tinham um propósito, não tinham um destino, careciam de um chamado, haviam perdido, vamos dizer assim, a esperança. Nesse momento Jesus aparece e diz: assim como eu tive um propósito, assim como eu tive uma missão, assim como eu tive um chamado, agora vocês têm uma missão, agora vocês têm um propósito, agora vocês têm um chamado. Amém? E você tem que sair nesse domingo dessa mesma forma, irmão. Você tem que sair daqui cheio de paz, você tem que sair daqui cheio de alegria, mas você tem que sair daqui também com o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você crê nisso? Crê de verdade que Deus tem um propósito para a sua vida? E se Deus tem um propósito na sua vida, você precisa crer que Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. E essa é a primeira vez que Jesus fala com os seus discípulos sobre o propósito. Depois, mais para frente, ao ascender aos céus, ele vai talvez explanar de uma forma mais clara. Vocês vão fazer discípulos, está lá em Mateus 28, 19 e 20, vocês vão fazer discípulos em todos os lugares, vão batizar no meu nome, está certo? Aí Jesus dá aquela clareza do propósito. Pregue a palavra. Jesus então agora está dando um propósito para a vida deles. Mas vamos pensar, eles foram bem sucedidos nesse propósito ou não? Sim ou não? Quem acredita que sim? Quem acredita que não? Quem não levantou porque não sabe, né? Meu irmão, se você está aqui 2000 anos depois da frente, é porque eles foram bem sucedidos no propósito deles. Que esses homens morreram martirizados, mas pregando o evangelho a todo mundo, fizeram discípulos de discípulos, que continuaram espalhando o evangelho até chegar isso na nossa vida, no Brasil, onde nós um dia ouvimos de Jesus, porque alguém contou para alguém, que alguém contou para alguém, que alguém contou para alguém, e alguém contou para alguém, alguém contou para alguém, e chegou lá nos apóstolos, ao qual Jesus falou assim: vocês têm um propósito e vocês vão mudar o mundo com a palavra de Deus. Veja, eu tenho um púlpito que eu estou lá dominicalmente, que é o meu púlpito em Santo André, ao qual eu prego o evangelho, ministro o evangelho, pastor está aqui em São Bernardo, ministro o evangelho. Mas, meu irmão, você tem um púlpito também que é na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente, onde você está, onde você pode pregar o evangelho, pode falar de Jesus, porque o que importa para Deus é aquilo que Ele tem colocado na sua vida, e onde você estiver, que você seja um discípulo de Jesus e pregue o evangelho, porque é um propósito de Deus para a sua vida, e o maior propósito é que você anuncie as boas novas de Jesus, em nome de Jesus, que você creia nisso, você tem um propósito. E quando você entende que você tem um propósito, você começa a entender que esse propósito não é só seu, mas é da sua família. Não é só da sua família, do seu casamento. Há um propósito do seu trabalho, em todo lugar que você estiver, há um propósito de Deus, pode e deve usar a sua vida, é só você se deixar fazer com que Deus use. Diga: sim, Senhor, trabalhe na minha vida, eu quero ser usado. Olha, até coisa ruim tem um propósito. Até coisa boa também tem um propósito. Porque em tudo Deus usa para cumprir o propósito dele para a sua vida. Já contei lá em Santo André, vou contar aqui. Mas na minha vida teve um tempo que, se todos os meus planejamentos se cumprissem, o último lugar que eu estaria seria pregando a palavra de Deus. O último. Devia estar na praia. É bom estar na praia, mas Deus teve que às vezes chegar e falar assim: me moeu. No caso aqui, eram coisas ruins, difíceis para mim, difíceis para a minha família. E a gente não entendia o porquê. Porque quando a gente está na luta, quando a gente está na dificuldade, às vezes não entende no momento. Mas quando a coisa anda, daqui a pouco você começa a perceber: olha, há um propósito, há um propósito. Aí quando Deus revela o propósito, assim: meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom.
Eu oro para que você descubra o propósito de Deus para a sua vida. Não precisa passar pelos tempos difíceis. Que você já siga no caminho, porque é muito mais fácil. Mas eu fui do difícil. Eu disse não para Deus muitas vezes. Não vou, não vou, né, Márcia? Vocês nos dão muitas vezes. E Deus teve que me dar uma moedinha lá. Mas hoje, eu sei o que é o propósito de Deus para a minha vida. E é propósito de bênção, meu irmão. É propósito de bênção. Deus tem propósito de bênção para a sua vida. Você crê? Diz um glória a Deus. Sem propósito em sua vida, a nossa vida não faz sentido. Porém, Jesus ressuscitou para que nós tenhamos propósito. Se Jesus não houvesse ressuscitado, os discípulos talvez ficariam naquela casa lá não sei quanto tempo, com medo, não sairiam dali, a vida deles não faria mais sentido, não teriam sentido nada de todo aquele tempo que eles passaram com Jesus. Nunca talvez teriam entendido que Deus tinha um chamado para eles. Foi porque Jesus ressuscitou que eles não somente recuperaram a paz, recuperaram a alegria, mas puderam viver agora por um propósito que impactou o mundo. Então Deus não somente quer te dar paz, não somente quer te dar alegria, mas quer te dar um sentido, quer te dar um rumo, um propósito da sua vida. Quem crê diz um glória a Deus aí. Meu irmão, nós temos que impactar os nossos ambientes. Amém? Temos que impactar Santo André, onde eu estou, temos que impactar São Bernardo, onde vocês estão, temos que impactar Mauá, Ribeirão Pires, São Caetano, São Paulo, o Brasil e até o mundo. Esse é o nosso propósito, que ganhemos vida em nome de Jesus. Agora, versículo 22 diz assim: e havendo dito isto, assoprou, ele disse: recebei o Espírito Santo. Eu vou dar um pulinho aqui para Atos capítulo 1, versículo 8. Que diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano, em Mauá, em São Paulo, no Brasil e nos lugares mais distintos da terra. Quem crê aí recebe em nome de Jesus, amém? Diga comigo, poder. Ah, não, poder. Diga aí, poder. Poder. Jesus disse aos seus discípulos antes que ele iria morrer. Chamou os discípulos para fazer a ceia. Mas também disse que ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas também disse, olha, eu vou ter que ir ao Pai. Mas olha, não vou deixá-lo sozinho. Vou deixar o Espírito Santo, glória a Deus por isso. E uma das primeiras coisas que ele fez, realmente deu paz, deu alegria, deu um sentido de propósito, porém, ele lhes deu o Espírito Santo de Deus. E Espírito Santo de Deus é igual a poder. Obrigado, Andrei. O Espírito Santo de Deus é igual a poder. Atos 2 diz, olha, e receberam poder. Quando? Quando veio o Espírito Santo. E o último benefício, o quarto benefício que eu quero falar hoje, é justamente poder. Diga aí, poder. Ou seja, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um dos maiores presentes da ressurreição de Jesus. Porque sem a ressurreição de Jesus, Jesus nunca poderia ter ido ao céu. E se Jesus nunca fosse ao céu, o Espírito Santo nunca poderia descer à terra. Vamos entender um pouquinho aqui. Escola bíblica, né? Quem deu aula hoje? Meneghel? Vamos ver se deu bem a aula. A Bíblia diz que no céu há um trono. Você entende isso? Me diga amém. Quem é que está no trono no céu? Deus, Pai. Diga sem erro. Deus, Pai. Ok? Quem está à direita do Pai? Tem falando Deus aqui. Deus está no trono. Quem está à direita do Pai, então é? Sem medo de errar, pode falar. Jesus, gente, Jesus, fala aí, Jesus. Muito bem, está onde? À direita do Pai. Então a Bíblia fala que Jesus está à direita do Pai, está intercedendo por nós. Então no céu há um trono? Sim, ao céu há um trono, sim. Quem está no trono é o Pai. Quem está à direita do Pai? Jesus. Quem está na terra? Quem é que está na terra? Muito bem, glória a Deus. Porque às vezes a gente pode confundir um pouquinho, né? Às vezes a gente fala
quando a gente entende a questão da Trindade de Deus, não há nenhum erro nisso. Mas você fala assim, Jesus está aqui, é verdade ou não? Tecnicamente sim, pela Trindade. Mas se a gente pegar pela simplicidade, vamos pensar do que a Bíblia nos ensina, Jesus está onde? No céu, à direita do Pai. Quem é que está aqui? O Espírito Santo. Aonde? Em nós. Você tem o Espírito Santo na sua vida aí? Então você acaba de ter o poder na sua vida também. Você dá para entender a diferença? Vê como isso é importante? Porque é o Espírito Santo que vai nos trazer habilidade, é o Espírito Santo que vai trazer sabedoria, é o Espírito Santo que vai nos trazer capacidade, é o Espírito Santo que vai nos trazer poder para cumprir justamente o propósito que Deus nos deu. Ah, você podia dizer um amém melhor aí, né? Até tomar uma aguinha aqui. Viu como isso é tremendo? Veja, porque Jesus está dizendo, queridos, eu não vou te dar um propósito somente, mas eu vou te dar também o Espírito Santo. Ou seja, eu vou te dar o poder para que você cumpra o seu propósito. Aí mudou tudo. Pense nos 12 apóstolos, iletrados, pescador, pessoas sem cultura. O homem mais culto da Bíblia é Paulo, é evidente. Doutor da palavra, né? Tá certo que ele doutrinou a igreja aqui do Novo Testamento. Mas se você for ver, todos os homens que Deus usou tremendamente, eram pessoas, talvez os mais incapazes ou os mais improváveis. Mas quando Deus dá o poder do Espírito Santo, Pedro se levanta naquele momento e começa a pregar, mais de 3.000 homens e mulheres se rendem a Jesus Cristo, porque não era mais o Pedro, mas era o Espírito Santo que agia. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, Ele tem te chamado, fique tranquilo, eu vou mandar o poder para que você cumpra esse chamado. Meu irmão, se Deus tem te dado um sonho, fique tranquilo, porque Deus vai dar o poder para que esse sonho se cumpra no nome de Jesus. Se Deus tem te dado uma promessa da parte de Deus, você não está sozinho, haverá poder, o Espírito Santo vai te dar poder, capacidade, sabedoria, habilidade para realizar essa promessa, porque essa promessa vem de Deus e vai vir, o Espírito Santo vai te ajudar no nome de Jesus. Por isso, imediatamente, lhes deu um propósito, diz, assim como eu fui enviado, agora vocês são enviados. Assim como eu tive uma missão, agora vocês também terão uma missão. Assim como eu tinha um propósito, vocês terão um propósito. Receba o Espírito Santo, olha que bênção. Ah, glória a Deus. Não nos deixou sozinho. Nós não deixou sozinho para cumprir uma missão que nós não poderíamos com forças humanas, mas nos deu o Espírito Santo. Não vamos cumprir esses sonhos sozinhos, não vamos cumprir essas promessas sozinhos, mas Deus, Jesus disse, eu vou mandar o Espírito Santo para a sua vida. Agora, o que aconteceu com os discípulos de Jesus é notório quando eles receberam o Espírito Santo. Suas vidas foram tremendamente transformadas. Esses homens que eram pessoas comuns, começaram agora a ser pessoas capacitadas, valentes, extraordinárias. E isto é o que eu oro pela sua vida nessa manhã, para que o Espírito Santo te encha, te transforme, que o Espírito Santo faça daqueles que são incapazes, capazes, aos temerosos, valentes, aquelas pessoas que são ordinárias, extraordinárias em nome de Jesus. Veja, 4 benefícios, não são os únicos, mas são talvez os primeiros que eu encontro na Bíblia após a ressurreição de Jesus, e é o que eu quero trazer nesse dia de hoje. Primeiro, paz, diga aí, paz. Segundo, alegria. Terceiro, e o quarto, poder. E a minha oração é que você saia daqui hoje cheio de paz, cheio de alegria, que Deus ressuscite os seus propósitos, e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus. Crê nisso? Creia que Jesus Cristo não somente morreu para nos dar vida, mas para nos darmos uma vida abundante. Que Ele não somente morreu para nos dar vida, mas também para nos dar uma vida eterna.
que não somente Ele morreu para nos dar vida, mas uma vida plena, que não somente morreu para nos dar vida, mas uma vida longa, com saúde, nos benefícios de Deus. Então eu estou feliz essa manhã, que eu ponho a minha fé, a minha confiança em um Deus que não está enterrado, em um Deus que não está morto, que Ele não está sepultado, mas é Jesus Cristo que está vivo, está vivo, está vivo e reina para todos sempre. Você podia aplaudir o Senhor nesse momento, dar glória a Deus. Glória a Deus. E o melhor de tudo, é que Ele promete estar comigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Agora, para termos acesso a todos esses benefícios, para nós nos conectarmos a esses benefícios, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ter somente uma religião. Esse que é o problema. Na verdade, ter religião não funciona. Vir de vez em quando, aos domingos. Hoje é ceia, eu tenho que vir. Não, o Anselmo vai estar lá, o Anselmo vai estar lá, tem que vir tomar ceia. Não funciona. Nós temos que ter uma relação com Jesus. Diga aí, relação. Então eu tenho que passar de uma religião para uma relação com Jesus. E como é que eu me conecto a Jesus? Como eu posso começar essa relação com Jesus? Através de uma oração muito simples. Uma oração de perdão. Ele concilia-se agora, o homem que estava errado, condenado, concilia-se esse homem agora com o Senhor Jesus. E através disso, começa agora a relação de amizade, uma relação de senhorio, uma relação de propósito que o Senhor tem para você. Dá para entender? Então, eu tenho que pedir ao Senhor Jesus, primeiro que Ele me perdoe. Eu tenho que ter a minha relação com Ele, para que então depois eu comece a desfrutar dos benefícios da sua ressurreição. Esses benefícios só são para aqueles que são de Jesus. Aqueles que não são, não vêm. E assim, a fé começa quando justamente a lógica acaba. A fé começa quando a razão acaba. A fé começa quando eu não entendo, quando eu não compreendo, mas aí eu começo a caminhar com a fé. Porque veja bem, nós estamos em 2025. Alguém viu Jesus aqui morrer na cruz? Alguém viu Jesus ressuscitar? Estava ali na sala com os apóstolos? Sim ou não? Não. Mas alguém tem dúvida que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou? Isso chama fé. Isso chama fé. Aí que começa o caminhar com fé. Dá para entender, amém? Eu convido todos para ficarem em pé. Eu quero ter 2 templos de desafios para a sua vida. O primeiro, eu vou pedir para que todos nós recitemos essa oração a partir do que eu vou fazendo. Vocês vai orando. Eu chamo de a oração da confissão, daquela do reconhecimento da sua dependência do Senhor Jesus para a sua vida. Então curva a sua fronte e diga assim: Senhor Jesus, hoje te peço perdão pelos meus pecados. Limpa-me com teu sangue precioso. Hoje me arrependo de minha maldade e peço uma nova oportunidade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, seja o meu Salvador. E hoje eu recebo seu perdão, sua graça e seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Esta oração é uma simples oração na qual você acabou de convidar o Senhor Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Pastor, é só isso? Não aconteceu nada. Verdade. E mentira. Porque aconteceu tudo. A partir do momento que você confessa o Senhor Jesus como seu Salvador, a palavra de Deus fala: seu nome agora está escrito no livro da vida. A vida eterna passa a ser segurança para você.
os benefícios da ressurreição passam a ser verdades para a sua vida. E a transformação que o Espírito Santo vai fazer vai ser algo que você nunca experimentou e começa a experimentar hoje. Então, o primeiro chamado ao qual eu te convido é simples. Aqueles que pela primeira vez fizeram esta oração, porque eu já fiz, eu só confirmei agora, mas eu já fiz. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Mas de repente você é a primeira vez que você orou ao Senhor, está nos visitando aqui. E se o Senhor está tocando no seu coração, fala assim: pastor, hoje foi a primeira vez, eu entendo, e realmente eu fiz essa oração entendendo que o Senhor Jesus precisa ser o meu Senhor e meu Salvador. Só dá um sinalzinho com a mão, que algum irmão vai orar com você nesse momento, no particular. Levanta a mão aí, alto só para mim ver, porque senão eu não vejo. Aqui eu estou vendo, glória a Deus por isso. Podemos aplaudir o Senhor. Milton já está chegando aí. Mais alguém? Levante a mão. Já está chegando, Meneghel está indo, Milton aí. Mais alguém? Hoje é a primeira vez. Eu quero o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Essa é a melhor decisão da sua vida. A decisão que garante a eternidade ao lado do Deus, ao lado de Jesus Cristo no céu. Há mais alguém? Levante suas mãos. Alguém vai chegar para orar por você aí. Você nem vai precisar vir aqui, é tranquilo. Eu já fiz isso uma vez, quase a maioria de nós já fizemos aqui. Mas o Senhor Jesus te convidando, te chamando para a salvação. Salvação eterna, andar com ele. Você agora é filho de Deus. Alguém mais? Levante a sua mão só para mim saber aqui, nós vamos orar. Muito bem. Glória a Deus que o Senhor já fez, já trabalhou, e estamos falando agora com pessoas salvas por Jesus. Mas agora você entrou aqui, talvez na sua vida você esteja com falta de fé, ou com falta de paz, com falta de alegria. Talvez o seu coração esteja triste pelas circunstâncias da vida que você tem passado. Está faltando paz, está faltando alegria. Talvez você entrou aqui e você está com falta de propósito. Ah, Senhor, eu não sei como vai ser minha vida. Eu não sei o que me aguarda. Eu não sei com quem eu vou casar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho profissão, eu não sei. Senhor, eu não sei o que eu fazer. Veja, o que Deus quer resgatar hoje, nessa manhã, é a sua paz. Quer resgatar a sua alegria. Há pessoas tristes aqui pelas circunstâncias da vida. De repente seu casamento está ruim e você está triste por causa disso. Falta Jesus aí, para começar a consertar as coisas. De repente o seu trabalho está uma complicação danada, você não tem propósito, não está em vista o futuro nisso. Falta Jesus aí no seu coração para dar direcionamento. E hoje, numa manhã de ressurreição, onde lembramos a ressurreição de Jesus Cristo, esses valores têm que estar sendo relembrados no seu coração. O que o Senhor faz por você, o que o Senhor está te chamando. Olha, eu estou aqui pronto para te dar paz, eu estou aqui, estou pronto para te trazer alegria, eu estou aqui, estou pronto para trazer propósito. Mas não esquecemos do quarto benefício. Jesus está te chamando nesta manhã para você receber o poder de Deus. Para receber o poder de Deus. Porque quando você recebe o poder de Deus, todas as coisas agora começam a se encaixar e começam a entrar no prumo. Igreja, vamos parar de ser religiosos. Vamos ser discípulos de Jesus. E para você ser discípulo de Jesus, você precisa do poder de Deus na sua vida. Enquanto nós estaremos um louvor aqui, eu adoro o altar, né? Como diz o pastor Anselmo, a IBC é uma igreja de altar. Porque o fato de você sair do seu lugar e vir para o altar, você está dizendo assim: eu não posso fazer, mas o Senhor pode fazer por mim. É só isso. Porque daqui não faz diferença daí. Mas a sua disposição de entrega muda tudo. E eu vou orar por essas situações na sua vida. Para aqueles que faltam paz, para aqueles que estão sem alegria, para aqueles que estão sem propósito. E eu vou fechar pedindo que o Espírito Santo venha te visitar nesta manhã de uma forma tremenda, sobre o poder da sua vida. E eu te convido, enquanto nós louvamos, sai do seu lugar, venha para o altar, para nós termos um momento na presença de Deus. Vamos louvar a Deus. Ele vive. Sai do seu lugar. Posso crer no amanhã,
bem, vamos orar. Mesmo aí, você também vai orar conosco, tá bem? Põe a mão no seu coração. Vamos deixar Deus trabalhar um pouquinho aqui nessa manhã. Desde o primeiro pisar aqui, o Senhor já começou a trabalhar. Desde os louvores, da ministração da ceia, o Senhor já está trabalhando. E agora o Espírito Santo quer fechar. Porque você nunca pode entrar aqui e sair igual. Você vai entrar aqui e vai ser sempre transformado, porque a palavra de Deus é vida. Então quando você veio aqui para frente, ou até no seu lugar, talvez o seu coração está pulsando por alguma coisa, uma situação que você está vivendo. Talvez é a falta de paz, talvez é a falta de alegria, ou a falta de um propósito. E agora esse é o momento que você vai colocar na presença de Deus. Fala com o Senhor: Senhor, falta isso na minha vida. Parece que eu estou dentro de um quarto fechado, triste, sem esperança. Coloque aquilo que te preocupa. Deixa o Espírito Santo trabalhar agora nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Palavra que nunca volta vazia, Senhor, porque é a palavra de Deus. E nesta manhã eu peço ao Senhor, a Deus, o Senhor conhece os corações dos Teus filhos que estão aqui. Ah, Deus, muitos estão aqui com problemas, Senhor, de falta de paz. Há pessoas que nem dormem aqui. Pai, em nome de Jesus, põe agora o Teu poder, Senhor. Como o Senhor fizesse com aqueles discípulos. Shalom, a paz esteja com vocês. Receba a paz de Jesus agora nesta manhã. Recebe a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Pai, mas também há pessoas tristes. Senhor, traz, Senhor, a alegria do Senhor nesta manhã, Senhor. Vem com o Teu poder, manifesta a Tua graça, Senhor. Que haja uma alegria, um gozo sobrenatural nesta manhã, invadindo os corações dos Teus filhos. Pai, traz propósito, Senhor. Propósito, Senhor. A Deus, vem com o Teu poder, manifesta a Tua graça, Senhor. Deus, dá direcionamento, abre portas, mostra a Tua vontade de uma forma clara nessa manhã para os Teus filhos. Senhor, entra com o direcionamento, com a bênção, a porta certa, Pai. Aquela que o Senhor tem para cada um, Senhor, põe no eixo, Senhor, põe no eixo naquilo que precisa ser, Pai. Traz propósito, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, como o Senhor trouxeste, Senhor, aqueles discípulos, dissesse para eles, Pai, recebam o Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, profeticamente, ó Deus, eu declaro a esta igreja, Pai, recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe poder do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, trabalha agora nessa manhã de uma forma plena, clara, Senhor. Traz vitória que precisa ser chegado na vida dos Seus filhos, Senhor. Põe Tua graça, põe Teu poder, Senhor, para cumprirmos os Teus propósitos, Senhor. Meu Deus, eu confio no Senhor, que grandes coisas o Senhor já tem por nós. Grandes coisas o Senhor já fez por nós. E nesta manhã, o Senhor já tem trabalhado, e eu confio, Senhor, o que o Senhor vai fazer é extraordinário. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. Aplauda o Senhor. Eu creio plenamente. Vou só fazer mais uma oração para depois devolver a palavra para a sua oração. O Espírito Santo está me incomodando que há pessoas que têm problemas sérios. Quando eu digo problemas sérios, há problemas que a gente está vivendo, mas há problemas que são assim, eu não sei o que fazer. É isso que está assim no meu coração. Eu não sei. Pode ser isso, pode ser na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E parece que você vem para cá e fala assim, meu Deus, eu preciso de uma palavra nessa manhã. Você já ouviu a palavra de Deus. Agora você vai experimentar o poder de Deus. E o Espírito Santo está falando no meu coração. Há pessoas que entraram aqui, parece que estão faltando sem muito destino. Fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu fazer, eu não sei como eu saio desse problema, eu não sei o que eu faço, que direção eu tenho, o que eu falo para minha família, o que eu falo para os meus negócios. Eu não sei. Há pessoas assim? Se não há, eu desço. Mas se há, pode vir aqui, ó. Quem tiver assim, pode vir aqui, bem no meio aqui. Dá um espacinho aqui, a não ser que seja assim também.
Nunca erra, né? Mas ficou todo mundo aqui, veio mais gente? Muito bem, glória a Deus. Escute uma coisa. Olha para mim aqui. Escute uma coisa. Talvez aqueles 12 discípulos, ou 11, né, na verdade, naquele momento, todo o chão ruiu para eles. Pensa viver 3 anos uma expectativa e ver tudo sendo acabado em 3 dias. Não, em um dia, vamos pensar assim. Na morte de Jesus. Uma morte humilhante. Meu Deus, meu mestre, e agora? 3 anos. Abandonei tudo para seguir o homem. O cara morreu. Abandonei tudo, não tenho dinheiro, não tenho família, não tenho mais nada, morreu. E às vezes na nossa vida é assim. Vem lutas na nossa vida, parece que rui tudo. Você fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer. É ou não é verdade? Eu não sei como está na minha casa, eu não sei como eu pago essa conta, eu não sei como tomo essa decisão. Parece que ruiu tudo. Sabe por que Deus te trouxe nessa manhã aqui? Porque assim como aqueles homens estavam sem destino, sem esperança nenhuma, quando Jesus apareceu, Ele resgatou de uma vez só a paz, a alegria, deu propósito, deu destino e deu poder para eles. Há uma palavra para você nessa manhã aqui. Deus está resgatando aqui paz, alegria, propósito, mas vai dar poder de Deus para a sua vida, para essa luta que você tem passado ser vencida no nome de Jesus. Não vai ser por força tua, vai ser pelo poder de Deus. Não vai ser porque eu sou bom, eu sou estudado, eu sou o cara, eu sou... não. Porque no sobrenatural só tem um especialista, que é o Jesus Cristo. E o que Deus vai fazer é sobrenatural. O que Deus vai fazer é sobrenatural na sua vida. Às vezes você acha que é por sua força, por sua inteligência. Mas é o sobrenatural de Deus que vai abrir portas. É o sobrenatural de Deus que vai agir onde você nunca pensou que ia agir. Nunca pensei que sairia uma resposta daqui. É ali que vai vir. Porque é Deus. Porque é Deus. E quando isso acontecer, e vai ser logo, esta palavra vai vir no seu coração igual uma flecha. Aquele dia, aquela manhã eu fui ministrado, e o Senhor, o Espírito Santo, vai te fazer lembrar do que Ele fez. Do que Ele fez. Não é o que eu fiz, não fiz nada. Não é o que o pastor Samuel não fez nada. É o que o Senhor Jesus vai fazer, a porta que Ele vai abrir, é dEle. É dEle. Paz, alegria, propósito vai voltar. Crê nisso? Vou orar aqui para vocês aqui. Agora nós somos intercessores. Vocês estão na bênção aí. Levanta suas mãos, nós vamos interceder aqui. Porque Deus já começou a agir aqui. Quem está doente aqui? Quem é doença o problema? Tem gente que é doença o problema. Quem é? Está aí? Tá bom. Depois traz aqui. Há mais alguém que é doença? Aqui. Doença fica aqui nesse cantinho. Depois eu vou orar aqui. Só eu vou ungir vocês aqui. Tem óleo aqui, pastor? Anselmo, tem olhinho? Tem, tá. Tá aqui. Quem é doença, depois fica aqui do lado aqui com o Milton aqui, eu vou orar por vocês ali. Feche seus olhos, vamos interceder aqui. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, é uma manhã onde o Senhor determinou, Senhor, que coisas novas começam hoje. Essa é uma manhã onde novos começos começam hoje. É manhã de ressurreição no reino espiritual, onde o Senhor se apresenta com poder e autoridade para mudar destinos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, há milagres do Senhor sendo realizados e concretizados nessa manhã. Deus, e há pessoas que estão aqui que não entendem porque estão passando por isso. Há pessoas que estão aqui, Deus, não tem um futuro, olha para frente e fala, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei como responder, não sei como eu conserto a minha casa, não sei como eu conserto o meu negócio, não sei como eu conserto a minha família, eu não sei o que fazer com a minha saúde. Senhor, há pessoas aqui que estão com o coração
ó Deus, amargurados, tristes, mas hoje o Senhor determina uma unção de alegria vindo para a sua vida, há uma unção de paz vindo para a sua vida, há uma unção de novos propósitos, de novos começos sendo realizados para a sua vida, e a presença de Deus agora vai ser marcante na sua vida, porque, Senhor, o Senhor diz: receba agora o Espírito Santo de Deus, receba o poder de Deus para a manifestação da glória do Senhor. Vem, Pai, em nome de Jesus, abençoa, opera milagres, Senhor, transforma situações, Pai. Entra, Senhor, aonde ninguém entra, aonde o homem não vê, aonde remédio não chega. Entra agora, Espírito Santo de Deus, muda, Senhor, em nome de Jesus. Faz um milagre que precisa ser feito e realizado, Pai, e que teus filhos, Senhor, recebam do Senhor aquilo que eles estão esperando, mas, ó Deus, que o Senhor haja no sobrenatural, aquilo que o homem não faz, o Senhor realiza hoje, aquilo que o homem não pode, não entende, o Senhor realiza hoje, a porta que o homem fechou, o Senhor abre hoje, a porta que o Senhor fechou, ninguém pode abrir, Pai, em nome de Jesus, muda situações. Esta é manhã de milagre, esta é manhã onde o Senhor reescreve, ó Deus, e confiamos no Senhor Jesus, adoramos ao Senhor Jesus pelo que faz, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, esses que também precisam de saúde, Senhor. Deus, põe tua mão, põe teu poder, Senhor. Dá a tua graça sobre eles, Senhor. Manifesta agora a bênção da cura do Senhor. Deus, põe a tua mão de poder. Muda situações. Entra com saúde, Senhor. Aonde há laudos, Pai. Ó Deus, muda, Senhor, no nome de Jesus. Transforma, a tua palavra diz que o Senhor lá na cruz do Calvário, Senhor, levou também todas as enfermidades, e confiamos no teu agir, na tua graça, no teu poder, porque o Senhor é bom, o Senhor, ó Deus, nos ama, e tem, ó Deus, propósito para nossas vidas, tem propósito de bênção, não de maldição, de alegria, de não de tristeza, de vitória, Pai. Então, em nome de Jesus, derrama a tua bênção, a tua vitória sobre o teu povo nesta manhã, e assim te adoramos, te agradecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa na nossa vida, e as palmas são para o Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina. E se você está aplaudindo, pode ser melhor. Adore ao Senhor, digam palavras de bênção a Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor representa na nossa vida. Glórias, glórias sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Quem está recebeu a paz aí, dá um glória a Deus. Quem agora começou propósitos novos, dá um glória a Deus. E quem está cheio do poder de Deus, dá um glória a Deus. Glorifica o Senhor, aquele que é, que reina para todos sempre. Amém.